Som. Agora sim. Boa noite a todos. Como é bom nós podermos cantar uma música tão profunda, né? Que fala sobre a nossa realidade, quem nós somos, o que nós precisamos e a certeza, acima de tudo, como falamos na primeira estrofe, de que sabemos que só o Senhor pode nos fortalecer, que só o Senhor pode trazer aquilo que nós precisamos. Irmão, certa vez eu ouvi que algumas sementes precisam de técnicas para que elas possam germinar mais rápido. E a prova dessa afirmação eu tentei tirar no dia a dia. Uma vez eu inventei que eu queria criar um bonsai na minha casa. Seus irmãos sabem como é um bonsai, né? Aquelas árvores com uma técnica japonesa, extremamente difícil, cheia de técnicas na terra, no aramado que ela tem, na maneira de cortar, na maneira de estruturar a árvore. Não é algo simples, mas eu falei que eu queria fazer. Porque eu tenho paciência, eu falei, eu acho que eu vou dar conta desse negócio. Mas eu não queria uma árvore pronta. Eu queria ela desde o começo. Já não é fácil, eu queria dificultar mais ainda o negócio. Comprei umas sementes. E eu falei, vou germinar essas sementes. E da semente eu vou fazer um bonsai. Como ele dura anos, ao longo dos anos eu vou desenvolver então esse bonsai. Vou aprender as técnicas e vou aí conseguir estruturar, fazer aquelas árvores todas entortadas, né, como se fosse algo muito simples. Comprei as sementes. Só que eu comprei as sementes de um site da China. Olhei lá a propaganda, a imagem, eram árvores lindas, pareciam que iam ficar uns bonsais muito bonitos. Eu falei, vai ficar igual, né? Comprei a semente, vai ficar igualzinho esse que eu estou vendo na imagem. Quando chegou, eu plantei uma semente. Se você algum dia teve a experiência de colocar um feijão num algodão e colocar água nele durante algum tempo, você já viu uma semente germinar. Parece fácil, parece simples, né? Pelo menos quando eu fui criança, eu tive essa experiência e, nossa, eu sempre gostei de mexer com planta, com terra, e eu fiz a mesma coisa. Peguei aquela semente que chegou pelo correio para mim, coloquei na terra e esperei. Passou um dia, uma semana, um mês e nada daquela semente brotar. Eu falei, o que está acontecendo com essa semente? E eu fui pesquisar mais, porque no site falava qual era o tipo da semente. Então eu descobri que algumas sementes têm algumas técnicas para você então fazer ela germinar. Eu não sabia que existia isso, nunca ouvi falar, mas eu fiz. Peguei um saquinho daqueles Ziplocs, aqueles que fecham assim, coloquei um papel desses absorvente dentro do saquinho, coloquei água nele e distribuí as sementes lá dentro, fechei e coloquei na geladeira. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica aí, mas achei na internet, falei, vou fazer, fiz. Passou um dia, uma semana, um mês, as sementes emboloraram. Não deu certo. Não fiz o bonsai, tá? Não tem bonsai, não desenvolvi a técnica, desisti de aprender a fazer. Sabe o que é interessante que eu aprendi com isso? Que algumas sementes precisam de técnica para germinar mais rápido. Mas nem sempre vai depender da técnica. Se a semente for ruim, qualquer técnica que você use não vai fazer essa semente germinar. Ela não vai brotar. Não vai dar uma bela árvore. Não vai virar um bonsai. Deve que você seja o melhor bonsaizista, nem sei se existe essa palavra. A semente tem que ter qualidade. A semente tem que ser muito boa. O Senhor Jesus, certa vez, contou uma parábola que falava de sementes. Sementes e solos. É interessante que ele não dá a ênfase ao longo da parábola falando da semente. Mas ele fala dos solos. Aonde elas caírem, elas vão reagir de maneiras diferentes. Mas a semente que ele fala naquele momento que ela é lançada, ela é perfeita. A semente que ele está utilizando naquele ensino, ela não muda. Ela é a melhor semente. A semente, então, de melhor qualidade. Quando a qualidade da semente ela é perfeita, nós podemos ver os bons frutos que ela pode, então, nos dar. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor para nós verificarmos sobre os bons frutos desta boa semente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 2 até o versículo 10.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, perante o Pai, mais uma porção da Tua Palavra nesta noite, nós pedimos que o Senhor continue falando ao coração de cada um de nós. Pedimos a Deus que isso venha acontecer pela graça do Senhor e ação do Teu Espírito Santo. Ilumine, Senhor, a mente de cada um que veio à Tua casa esta noite para ouvir a Tua Palavra, para assim ser edificado, para ser fortalecido, para ser redirecionado. Que o Senhor venha transformar a vida de cada um de nós pelo entendimento da Tua Palavra nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi enviada por volta do ano de número 51 depois de Cristo, e nós temos a história do início desta igreja quando você realiza a leitura do livro de Atos. Atos capítulo 17 nos mostra os primeiros momentos que Paulo teve quando chegou naquela cidade, quando ele então teve contato com aquelas pessoas e pôde pregar o evangelho a eles. Paulo percorreu diversos quilômetros para chegar até aquele local. Ele percorreu por volta de 160 quilômetros durante a sua segunda viagem missionária para chegar então até Tessalônica. E como era de costume, ele chegou então a uma sinagoga para anunciar o evangelho, para lançar ali a boa semente, para lançar naquela cidade a semente perfeita, esperando então colher frutos. O texto de Atos diz que Paulo passou 3 semanas naquela sinagoga pregando o evangelho, falando com aquelas pessoas que moravam naquela cidade, clamando ao Senhor para que ele então pudesse realizar a sua obra naquele instante, e com isso houve um grande tumulto entre os judeus que ali habitavam e expulsaram o apóstolo Paulo daquela cidade. Ele então parte para outros lugares, continua as suas viagens, continua a outras cidades lançando a semente nos diversos solos que ele encontrou. Quando você observa esta carta, você vê então que esta semente, ela teve um grande efeito naquela cidade. Ela gerou frutos. O apóstolo Paulo então começa esta carta mencionando, portanto, o cuidado que ele tinha com aqueles irmãos, a proximidade com eles, e por isso ele inicia dizendo a sua gratidão que ele então dava ao Senhor em todos os momentos pelo que tinha acontecido com eles. Versículo de número 2, então ele diz isso: damos sempre
graças a Deus por todos vós. Veja que a carta ela é endereçada aos Tessalonicenses, mas endereçada então por Paulo, Silvano e Timóteo. Por isso damos, nós que servimos ao Senhor, nós que conhecemos vocês, nós que sabemos que vocês então tiveram uma reação positiva quando vocês ouviram a palavra, quando vocês receberam a boa semente. E veja então esta gratidão de Paulo, ela é vista porque a reação aconteceu, e foi por isso mesmo que Paulo foi expulso da cidade. Atos conta que Paulo pregou o evangelho, muitos se converteram em Tessalônica, e isso incomodou os judeus. Incomodou a tal ponto dos judeus se levantarem e expulsarem o apóstolo Paulo daquela cidade. Porém, eles então não conseguiram encontrá-lo naquele instante, mas eles então foram até a casa de Jason, aquele que estava hospedando Paulo, e então levaram ele diante das autoridades. O apóstolo Paulo então viu essa igreja começar. Ele viu então a pregação do evangelho gerar os primeiros frutos. Mas é interessante que Paulo, com toda a sua eloquência, toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, como ele mesmo diz, que ele era zeloso da lei, versículo de número 5, ele reforça que isso não foi por causa dele. Ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito e em plena convicção. O apóstolo Paulo então tem a plena certeza de que a pregação do evangelho, quando a boa semente ela é lançada, ela vai gerar bons frutos pela convicção gerada pelo Espírito de Deus. Tessalônica não desenvolveu como igreja porque Paulo era um bom pregador. Não porque Paulo era relevante no meio. Não porque Paulo era influente. Porque Paulo era conhecido e as pessoas o ouviam. Não. É porque a semente que Paulo lançou foi a semente perfeita do Evangelho. Ele não estava ali para lançar as suas ideias. Ele não estava ali para mostrar a Tessalônica como ele vivia, quais eram as opiniões particulares dele. Não, ele estava ali para falar sobre Cristo Jesus. O que nós vemos acontecer nos nossos dias é que os cristãos abandonaram a boa semente para lançar qualquer semente. E eles, ao invés de priorizarem a boa semente, estão priorizando a técnica. E então usam várias técnicas, usam vários meios para lançar qualquer semente, para tentar colher os bons frutos do Evangelho. Porém, nós temos que lembrar que a convicção virá pelo poder do Espírito Santo quando a semente perfeita do Evangelho for lançada. Você pode ter diversas técnicas. Se a semente que você lança não é boa, ela não vai germinar. Se você lança qualquer tipo de semente, uma semente defeituosa, uma semente que não está saudável, porque ela não traz as boas novas de forma completa, porque ela não fala de Cristo Jesus, não espere que ela vá germinar. Ela germina pelo poder do Espírito Santo. E isso é através da boa semente somente. Nós muitas vezes nos confundimos, e até nós ouvimos um pouco aqueles que tiveram a oportunidade de ir no curso que foi dado pelo reverendo Tarcísio, lá na Chácara Flora. Muitas vezes quando nós trabalhamos com crianças, falamos às crianças sobre o Evangelho, nós não entregamos a elas a boa semente. Nós entregamos a ela uma semente qualquer, ou uma parte da semente só. Cortamos a semente e entregamos para as crianças, esperando que essa semente vá germinar. Falamos muitas vezes da história de Moisés, Davi e Golias, mas não falamos de Cristo. Não falamos o Evangelho para as crianças. E o que é que nós esperamos em troca?
que a semente vai germinar. Se nós não usarmos a melhor semente, você pode usar qualquer técnica para crianças, adolescentes, adultos, essa semente não vai germinar. É a semente que Paulo plantou em Tessalônica que gerou, portanto, bons frutos. Porque isso veio pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos trocando, né? Por isso você encontra muitas pessoas espalhadas nas igrejas que não estão entendendo o que está acontecendo. Elas não sabem o que é ser igreja. Elas não querem sofrer pelo Evangelho, não querem sofrer por Cristo, porque elas foram convencidas de que a vida cristã, ela é assim. Elas sabem apenas exteriormente. O coração nunca foi transformado. Elas estão apenas no subjetivo, elas têm uma ideia do que é ser cristão, mas elas não são cristãs de verdade. Por quê? Porque não receberam a boa semente. A convicção que você tem de Cristo, de quem Cristo é, do que é igreja, do que é ser corpo, do que é viver em unidade, não veio por você. Não veio pelo pregador, não veio pelos pastores, pelo pastor que te batizou, que fez sua profissão de fé, aquele que você tem em memória, que você se lembra quando você começou a caminhada, não foi por eles. Foi por causa do poder do Espírito de Deus. Porque a semente verdadeira do Evangelho, ela foi lançada. E por isso vocês se converteram. E por isso a igreja se formou. Por isso a igreja Filadélfia um dia começou. Porque a semente foi lançada. Paulo está grato nesse momento a Deus, como ele diz no versículo 2, porque aquelas pessoas se converteram. E o que é se converter? O versículo 9, ele então vem dizer para nós. Ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Conversão é isto. Aquelas pessoas que moravam em Tessalônica eram pessoas idólatras. Não serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Mas com a chegada de Paulo, com a chegada dos discípulos, eles lançam a boa semente e clamam a Deus, esperando pacientemente que o Espírito Santo vá fazer a sua obra. E ele fez. Muitos se converteram e mudaram de vida. Deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que nós vemos hoje são igrejas repletas de pessoas que não mudaram de vida, que não querem mudar de vida, que ouvem sobre transformação, que ouvem sobre pecado, e elas ficam escandalizadas. Como é que os pastores não param de falar de pecado no púlpito? Como é que eles não param de falar sobre arrependimento? Se essa é a base da nossa fé, são pessoas que ainda precisam se arrepender, pessoas que precisam entender a verdade do Evangelho, como nós cantamos aqui. Precisamos de perdão, precisamos de graça. Isso vem pela pregação do verdadeiro Evangelho. É o que Paulo fez em Tessalônica, e é o que muitas pessoas estão desprezando hoje. A palavra está sendo pregada e as pessoas não estão aguentando ouvir. Elas estão fugindo das igrejas que pregam a verdade, e elas estão se juntando nas igrejas que lançam para elas qualquer semente. Porque elas não querem mudança. Porque elas não estão ainda vivendo com Cristo. Não há convicção ainda nelas, gerada pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos nos preocupar, irmãos. Qual a semente que nós estamos lançando? Qual a semente que você lança? Todos os dias, quando você se encontra com alguém e você prega o Evangelho. Qual é a qualidade da semente? Não a técnica. Você pode se encontrar com uma criança, como eu gosto muito, e utilizar um fantoche. Melhor técnica pode atrair a atenção dela. Mas se eu não lançar para ela a melhor semente, não vai gerar resultado. Qual é a qualidade da sua semente? Daquilo que você está lançando para os outros. Da qualidade das sementes que você lança para a sua família. Aqueles seus amados que você quer ver eles convertidos. Nós precisamos pensar nisso. Porque a igreja vai desenvolver pelo poder do Senhor. De acordo com as sementes boas, de excelência que nós lançamos
nos terrenos férteis que o Senhor tem trazido sobre nós, à nossa frente, no nosso convívio. O apóstolo Paulo é grato porque em Tessalônica isso germinou. Muitos foram transformados, mas ele agradece a Deus porque aquela igreja, depois de abandonar os ídolos, ela começou a trabalhar. E trabalhou com cuidado, era uma igreja zelosa naquilo que ela fazia, porque sabia que não fazia para homens, não fazia para Paulo, mas fazia para o Senhor. Aquele então que os chamou pela pregação do Evangelho. E a prova disso é o versículo de número 3, ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, é zelo. Eles não tinham só interesse em trabalhar na obra, em se envolver na obra, mas fazer aquilo com qualidade. Fazer o melhor que eles poderiam fazer. E isso inclui no plantio que eles iam realizar, nas sementes que eles iam lançar. Se receberam uma boa semente, eles só podiam lançar às outras pessoas boa semente. E nós vemos o texto no versículo 8 dizer isso. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus. As pessoas conheciam eles. Os tessalonicenses são um povo fiel a Deus. Os tessalonicenses são pessoas zelosas, são pessoas que temem a Deus, são verdadeiros servos e servas do Senhor. Trabalhar com fidelidade, trabalhar com zelo é essencial, porque veja o que ele diz, isso então faz com que os tessalonicenses, no versículo 4, sejam reconhecidos por ele nesse momento como eleitos de Deus. Eleitos de Deus foram convencidos pelo Espírito Santo. Quando ouviram a pregação do Evangelho, em tempo oportuno, foram transformados e agora têm a convicção da responsabilidade, que são parte da igreja, são povo de Deus e precisam continuar a obra que os apóstolos deixaram em Tessalônica, deixaram nas cidades, que os pastores antigos deixaram quando passaram por aqui. Nós precisamos continuar a obra e fazer ela sempre com zelo. Isto é evidência da nossa salvação. Você foi salvo por Cristo Jesus. Glórias sejam dadas a Deus por isso. A fé que você tem vem pelo Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho. Mas o que você faz com ela? O que ela te move a fazer na igreja, para o reino, para a expansão da obra que nós estamos desenvolvendo aqui? Nós precisamos pensar nisso. O Senhor concedeu a todos nós dons e talentos para a edificação da igreja, para a transformação do meio onde nós estamos vivendo. Nós estamos desenvolvendo na igreja diversos trabalhos, com música, com crianças, queremos fazer trabalhos com adolescentes, pregação do Evangelho, temos congregação, temos sonho de abrir outras igrejas, mas como nós vamos prosseguir se não tivermos trabalhadores que façam com zelo, que estejam dispostos a arregaçar as mangas e a participar de tudo aquilo que Deus está fazendo neste tempo? Discípulos que amam a igreja, discípulos que amam a obra, porque um dia a boa semente foi lançada neles e eles foram convencidos pelo Espírito de Deus e agora querem realizar com todo zelo a obra do Senhor para que outros possam se converter da mesma forma. Mas os tempos são difíceis e por isso é melhor a gente não se envolver na obra do Senhor. O apóstolo Paulo foi perseguido. Vou utilizar o texto que o Jatir mencionou para nós na carta de Pedro. Se você for perseguido por você fazer algo errado, você está errado. Mas se você for perseguido por causa de Cristo Jesus, glórias sejam dadas à sua vida que está então se entregando completamente pelo Evangelho. Os tempos não são fáceis e não serão fáceis. Já não eram fáceis para os apóstolos. Estamos aqui para quê? Para servir ao Senhor, para fazer com zelo. Veja então que o versículo de número 6 mostra que os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo
e do Senhor Jesus em meio às tribulações. No meio de muita tribulação, eles serviram, eles não desistiram, porque o Espírito Santo gerou neles alegria. O Espírito Santo não vai trazer alegria do meio da tribulação àqueles que não são convertidos. Ele habita nos crentes eleitos que já foram convertidos pelo poder da palavra, pela pregação da palavra e poder do Espírito. Aqueles tessalonicenses já eram convertidos, e por isso o Senhor está agindo neles e através deles. Eles arregaçam as mangas para trabalhar, as tribulações surgem, eles continuam porque a alegria está neles, porque estão fazendo para a glória do Senhor. Então, se em algum momento você desistiu de trabalhar na obra, ou se você disse, eu não quero me envolver com a igreja porque é difícil demais, lembre-se que nós fazemos por causa de Cristo Jesus. Se você for sofrer pelo nome de Cristo, pela obra que você vai fazer, glórias serão levadas ao nome do Senhor, pelo esforço que você teve em fazer o seu melhor para agradar a Deus pelos seus dons e pelos seus talentos, porque Ele nos concedeu, não para nós deixarmos eles escondidos, mas para nós trabalharmos na igreja, para servirmos ao Senhor. Os tessalonicenses não pensaram duas vezes, saíram fazendo isso, fazendo o melhor, usando tudo aquilo que eles podiam para que todos conhecessem o Evangelho. Região da Macedônia, Acaia, conheciam. Pense comigo quantas pessoas conhecem a Igreja Presbiteriana Filadélfia de Itapeva. Conhecem a você, conhecem o trabalho que nós fazemos, através de cada um de nós. Muitas vezes nós escondemos. Não vou contar para a pessoa que eu sou crente. Conte. Em frente. Vai ter oposição? Busque sabedoria no Senhor, conhecimento para você dialogar com ela e se posicionar e defender a sua fé. Mas não deixe de fazer a obra. Não deixe de expor a sua fé. Não deixe de testemunhar para as pessoas como os tessalonicenses fizeram, que você é de Cristo Jesus agora. Você pode ver que a sociedade, ela está levantando as suas bandeiras, estão defendendo o que eles pensam, e a igreja está fazendo o quê? Recuando. Levante-se, defenda a sua fé, testemunhe, fale de Cristo, porque nós vamos ver em meio à sua vida e à sua pregação, o Espírito Santo agir. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver alguém se converter pela pregação do Evangelho que você levou a ela, pela boa semente que você plantou, pelo discipulado que você pôde realizar com essa pessoa. Se você nunca teve essa oportunidade, você precisa começar. E fazer isso com todo o zelo, com todo o cuidado, levando a boa semente, para que a igreja possa se desenvolver. O Senhor vai usar a minha e a sua vida. Somos nós que estamos aqui. Quando você lê o texto de Efésios capítulo 4, você vê que o Senhor concedeu dons à igreja para que a igreja seja preparada e sirva ao Senhor. Trabalhe para o Senhor. O que nós vemos no nosso tempo é que pessoas estão procurando uma semente deturpada, uma semente que vai pela metade, estão desprezando a palavra. Elas não creem na palavra, elas não transmitem a palavra para as outras pessoas. Esqueceram que é pela palavra que o Espírito Santo vai agir, vai conceder fé, vai transformar a vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mas precisa a igreja se levantar para pregar a verdade. Nós precisamos dos verdadeiros cristãos se levantarem para compartilhar o Evangelho e serem relevantes no meio onde eles estão vivendo. Caso contrário, vamos ser negligentes. Como é que você está vivendo hoje? Como é que você está trabalhando no reino de Deus? O quão ativo você está hoje no reino de Deus com seus dons e seus talentos? O Senhor está nos chamando para o trabalho, irmãos, para nós continuarmos a obra, para expandirmos a obra, para ver o Senhor agir através dessa igreja neste bairro.
Talvez você esteja pensando assim: pastor, o senhor já falou isso. E eu vou ter que repetir. Até que nós tenhamos uma igreja ativa, que ama a obra do Senhor, que ama fazer o trabalho do Senhor com seus dons e com seus talentos. Mas veja que uma terceira e última questão traz alegria ao coração de Paulo. Alegria ao coração dele, ao ponto de ele então dar graças a Deus, sempre em suas orações, pois ele diz no versículo de número 3, da operosidade da fé daquela igreja. Eles eram então pessoas que trabalhavam, porque acreditavam, porque ouviram a pregação do Evangelho, e isto gerou neles a esperança. Eles têm firmeza na esperança em Cristo Jesus. Vejam só, meus irmãos, a convicção que o Espírito Santo gera nas pessoas é uma convicção que leva as pessoas a trabalharem com cuidado, porque elas aprendem a confiar. Elas aprendem a confiar no Senhor, elas aprendem a depositar as suas vidas no Senhor, porque a esperança delas não está neste tempo, não está nas circunstâncias, não está em homens, mas está em Cristo Jesus. E por isso Paulo vem dizer no versículo de número 10 sobre a paciência que aquela igreja tinha em aguardar a vinda do Filho de Cristo Jesus, a esperança, aquele que ressuscitou dentre os mortos e retirou, portanto, a ira vindoura dos Tessalonicenses, de Paulo e de todos aqueles que depositam a sua fé nele. Cristo Jesus é a nossa esperança. Se nós não cremos em Cristo Jesus, estaremos desesperados pela primeira circunstância que passarmos. Porém, você que crê em Cristo, você sabe que a fé traz a você a segurança, uma segurança que você, quando está no meio daquela tribulação, você diz: eu não consigo entender como é que eu consegui ficar de pé. Porque isso veio por meio do Senhor. Porque Deus está te levantando, consolando, está te fortalecendo em todos os momentos. Se está passando por dificuldade, perseguição, o apóstolo Paulo sabia naquele momento que aqueles que estivessem em Cristo, eles estariam não só operosos na sua fé, mas com a firme esperança em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, como nós falamos no versículo 6, ele vai gerar em você a alegria, vai gerar em você o prazer, vai gerar em você o contentamento. Ele trabalha no cristão, ele age em nós em todos os momentos, ele age na igreja, porque nós cremos nele. É preciso, portanto, entender que o Senhor está nos usando para levarmos a boa semente, para que as pessoas tenham esperança, como nós temos hoje. A esperança de Cristo Jesus, daquele que não está morto, mas ressuscitou. A esperança que nós temos de que não há ira que vai recair sobre nós mais, porque já recaiu sobre Cristo Jesus na cruz. Aquele que ressuscitou vai voltar para nos conduzir à eternidade de paz, à eternidade de alegria plena. As pessoas não conhecem essa mensagem. Nós precisamos lançar a elas a boa semente. Você conhece pessoas que ainda não ouviram. Você conhece pessoas que ainda precisam entender a realidade do reino de Deus, que já está e ainda não, porque virá plenamente em Cristo Jesus. Mas eu e você já vivemos isso por causa da fé e por meio da fé. Você precisa explicar para as pessoas esta vida nova que você já vive. Você precisa mostrar às pessoas que existe um novo caminho. Porque muitas pessoas estão se apoiando em sementes que estão sem valor, em técnicas, estão indo atrás até das igrejas que mostram um espetáculo na frente, mas que não lançam a verdade para aqueles que estão os ouvindo. Falsas esperanças são a base dessas pessoas. E elas estão desestabilizadas, esperando que a igreja
que conhece a verdade, verdadeiros cristãos, se levantem e preguem. Lancem a boa semente, para que o Senhor, pelo seu Espírito, transforme, converta, conforte, redirecione cada uma dessas pessoas. Irmãos, nós somos convencidos em muitos momentos de que a técnica é muito mais fácil, por isso ela é muito melhor. Então nós vamos fazer aqui a melhor técnica. Então nós vamos diminuir a luz, vamos colocar um som de fundo, vamos colocar alguém olhando para as pessoas e cuidando delas, indo atrás a todo tempo. Vamos usar algumas técnicas, vamos chamar as pessoas na frente, vamos fazer com que as pessoas ponham as mãos na cabeça dessas pessoas, vamos fazer com que elas falem para elas palavras que vão mexer com elas, mexa com o emocional, vamos fazer elas chorarem. As técnicas convencem muitas vezes, mas a técnica não transforma. É Cristo Jesus que transforma. É a boa semente que precisa ser lançada. Sementes ruins com a melhor técnica jamais vão germinar no coração daqueles que precisam ser transformados. Você tem nas suas mãos a boa semente. Você tem no seu dia a dia diversos solos que o Senhor está levando diante de você, para que você possa lançar essa semente. Apenas faça esse serviço. Pregue o Evangelho. Lance essa semente. Conte as boas novas de Cristo Jesus para todas as pessoas. E ore ao Senhor. Aguarde pacientemente, porque o Senhor da seara vai fazer esta semente germinar em tempo oportuno. Não deixe de crer nisso. Não deixe de crer que o poder não vem no pastor, não vem do missionário, não vem da técnica, não vem da placa da igreja, vem da palavra, pelo Espírito de Deus que vai agir. Por isso, use a palavra para o seu fortalecimento e para que as outras pessoas possam entender a verdade e, se for a vontade de Deus, elas venham se converter. Acaso você esteja desanimado, acaso você esteja longe do caminho, o Senhor hoje está te chamando para você retornar, para você se fortalecer em Cristo Jesus, não olhar para nada mais a não ser Cristo Jesus. Volte para o primeiro amor, quando você conheceu ao Senhor Jesus, quando você foi convertido pelo poder do Espírito Santo, para que você possa servir na igreja, servir ao Senhor e levar outras pessoas a crer em Cristo. Firme-se nesta palavra, porque esta é a verdade absoluta que pode, portanto, transformar a sua vida e a vida daqueles que te ouvirem. Que Deus nos abençoe, para que a cada instante que eu e você nos voltarmos às Escrituras, Ele nos transforme, assim como transformou Tessalônica, assim como transformou Paulo e assim como transformou tantos outros servos do Senhor ao longo de toda a história. Que Ele nos restaure, que Ele converta o coração daqueles que ainda não conhecem e que Ele nos use para a sua glória. Quero convidar os irmãos do grupo de louvor que venham à frente para que nos conduzam neste último cântico ao Senhor. Eu peço a você que puder, que se coloque em pé neste momento para nós cantarmos ao Senhor, entoando então este hino em reflexão a esta vida que nós estamos tendo diante do nosso Deus.